ok. Martas e Marias, o Como Maria de hoje está com ela. Você não quer sair daí, porque ela é do manto. Ela é aquela amiga que na hora que você precisa de uma palavra, ela tá ali para te dar a palavra. Amém. Ela é aquela que ama um pandeiro. Meu Deus! Ela é aquela que é mãe, é esposa, é amiga, é missionária. Ela tá sempre ali com o joelho no chão, se preciso, pela sua vida. E ela tem um testemunho que nem para desviar ela serviu. Entendeu? Verdade. Então, você não quer sair daí, segura aí, porque a gente vai voltar já já. Tá curiosa? Ficou curioso? Então, para você descobrir quem é, você vai ter que dar um like, vai ter que se inscrever no canal, vai ter que mandar esse link para alguém, vai ter que ficar aí ouvindo até o final, porque eu tenho certeza que a sua vida hoje vai ser impactada. E eu não tenho aqui nada mais, nada menos. Até gaguejei. Eita. Porque hoje até jejum a pessoa fez. Quer dizer, faço sempre, né? Mas hoje foi um especial, cara. Porque eu tô recebendo aqui a irmã Aline Muniz. Amém. Ah, irmã. Você não Amém. sabe como eu tô feliz de ter aqui. Eu tô feliz. Eu também Muito tô feliz de você estar aqui, muito mesmo, do fundo do meu coração. Amém. Tô lisonjeada. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. E É uma que honra. esse podcast possa tocar vidas. Em nome de Jesus. Que pessoas possam ouvir o seu testemunho, possam ouvir do que você tem para compartilhar e possam ver Jesus Amém. nesse podcast. Como sempre vem, mas hoje em especial, assim. É sempre especial, né? Eu Amém. sempre falo que o podcast é sempre especial. Ah, mas é tão gostoso, porque a gente falar de Jesus, estar com pessoas de Jesus, todo dia é especial. É verdade. Ainda mais com amigos queridos. Né? É, né? Então, fica mais especial ainda, não fica? Sim, Uma claro que delícia, graças a Deus. Aline, quanto tempo de América? Eu tô 6 anos aqui. Uhum. Eu cheguei no final de janeiro de 2019. Alguns meses antes da pandemia. Ah, tá. Vim para cá. Eu vim para cá fugindo de situações. Foi uma série de fatores que me trouxeram para cá, mas eu não vim com sonho americano. Eu já falo de antemão isso. Não tenho nada de Não era sonho americano. Não, de forma alguma. Minha vida era muito boa, confortável lá, né? Uhum. Trabalhava, lutava, mas assim, era uma vida tranquila. Tranquila, né? Sim, sim. Aí eu vim na intenção de ficar 3, 4 meses, visitar, turistar, conhecer Nova York, né? Uhum. Ir lá na Estátua da Liberdade, voltar embora e continuar a minha vida. Sim. Voltar pro Brasil. Sim, sim. A ideia era essa. Aham. Aí, no meio do caminho, de repente, eu vim pra cá e, né, conversar vai, conversar vem. Conheci o Daniel. Eu conheci o Daniel. Aí, nós começamos a namorar. Nós engatamos esse namoro. E foi uma coisa, assim, muito interessante, porque eu dizia assim, eu tinha passado alguns problemas, né, de relacionamento. Então, eu falava assim, eu não quero mais saber de crente para casar de jeito nenhum. Não vou mais casar com crente, não vou namorar com nada disso. E, de repente, é uma coisa, assim, bem interessante, mas eu conheci o Daniel num lugar onde não é suposto você conhecer uma pessoa que foi dentro de um restaurante. Uhum. Né? Era um restaurante, umas músicas tocando, tudo. E, de repente, a gente se conheceu e a gente se olhou e a gente, assim, foi uma coisa muito interessante, porque a gente se... Eu não falo que foi amor à primeira vista, não é isso, mas a gente se gostou no primeiro momento. Conectou ali, Foi. né? Não, e o Daniel super tímido, como vocês conhecem, né? Eu que sou a mais faladeira, Sim. tudo. E ele super tímido, ele veio falar comigo. Ele foi? Foi, Raquel, foi muito engraçado isso. Ele veio falar comigo e tal, porque assim, a gente, né, tinha amigos em comum na época, e eu falei, uau, e foi trocando mensagem, e quando a gente viu, a gente já estava namorando já. Uau! E foi assim, muito lindo, porque... já vou falar, já vou Claro, contar. conta. Foi muito lindo porque ele voltou para a igreja e assim, a gente namorando. Uhum. E eu fora da igreja, né? Porque eu falei, não, eu vou desviar, eu quero ficar desviada lá, porque eu não quero que ninguém saiba que eu tô desviada, porque ninguém vai me conhecer lá. Aqui na América podia ficar desviada. Podia, na América podia ficar porque desviada. Deus não estava vendo, não. Era só o povo do Brasil que ia ver. Isso, Entendi. na minha cabeça. Né? E foi muito interessante, porque assim, a gente... Parado os dois da igreja, né? Que eu sempre uso essa palavra parado, né? Que eu falo que desviado é o cão, mas realmente eu estava fora dos caminhos do Senhor. Uhum. E nós, assim, naquela época de namoro, conversando sobre as coisas de Deus, Sim. contando as experiências. Raquel, era muito lindo.
A gente ficava assim até de madrugada dentro do carro contando sobre as experiências de Deus. Você acredita num negócio desse? E a gente falando, e eu falando, não, porque eu fiz a obra missionária, e eu preguei, e Deus salvou tantas pessoas nesse dia, e ele contando as experiências de retiro, e a gente se emocionava dentro do carro. Uau. E eu falo assim que Deus ele tem um propósito muito perfeito, porque se fosse em outro tempo, eu conhecendo o Daniel me conhecendo, talvez a gente não chegaria onde nós chegamos hoje. Sim, né? sim. Então foi muito lindo, assim, foi muito especial. E ele também estava afastado. Também estava afastado. E isso uniu vocês dois e os dois voltaram para o Senhor. Sim, sim. Partiu dele, o start foi dele. Né? Eu estava ainda bem relutante, assim, eu estava com o coração assim, muito machucado ainda. Vou dizer que estava machucado com pessoas. Né? Jesus nunca nos fez nada, sim. Jesus nos deu vida e vida com abundância. Amém. Mas eu lembro que ele voltou. E ele voltou para uma igreja assim, onde ele tinha um pastor assim, muito amoroso, muito amável, né? Um casal que hoje até, inclusive, são nossos amigos pessoais, né? Pastor Daniel, pastora Morgana. E eu achei lindo porque eles tiveram uma paciência muito grande. Porque primeiro era só o Daniel que ia para a igreja. E eu estava um pouco arredia ainda e tal, então eu ia assim aos pouquinhos, mas eu me fechava, eu cruzava os braços, ficava com aquela cara assim meio, né, assim, não vou dizer nem fechada, mas com aquela cara meio séria, sentava Sim. nos últimos bancos, acabava o culto, saía correndo, e de repente eu comecei a sentir o toque de vida, né, Uau. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não adianta, Raquel. Isso Amém. Realmente é uma realidade, né? Que quem já pisou não vai saber viver em outros lugares. Sim, sim. E aí isso foi algo que fez vocês pensarem no futuro juntos? Sim, foi sim, porque aí foi bem na época que começou a pandemia, quando a gente voltou para a igreja, nós dois, né, fizemos esse compromisso de voltar para o Senhor. Sim. Tudo conforme manda as leis da igreja, tudo bonitinho, né, cada um na sua casa, tudo bonitinho. E começou a pandemia. E eu falei, uau, o que eu estou fazendo aqui? Então eu falei com o meu antigo empregador no Brasil, ele falou, não, volta para cá, seu trabalho está aqui. Então, eu estava, assim, vendo passagem para comprar e eu gostando muito dele. E eu falei para ele, olha, eu estou realmente pensando em voltar para o Brasil e tudo. E aquilo foi um choque, né? E ele falou, e se a gente casar? Uau! Aí eu falei, casar? E Dani? Não, de Dani... tímido não tem nada, hein, amor? Não. Ah, tá, né, não? E ele falou, e se a gente casar? Eu tenho o sonho de ser pai e vamos casar. Eu falei, a gente pode até casar, mas eu não sei se eu vou conseguir te dar filhos, mas a gente pode pensar em casar. Então, assim, foi tudo muito numa engrenagem divina. Sim. Né? A gente namorou por cerca de um ano, foi praticamente um ano, e aí resolvemos casar, noivamos, né? Foi o pedido feito lá, ele se ajoelhou, foi uma coisa muito linda, ele é todo lindo. Cavalheiro. Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu vejo hoje as mãos do Senhor. Né? Eu vim para a América para desviar. E eu chego aqui e o Senhor me dá uma família. Era o propósito, né? Era o propósito, Deus exatamente. falou lá de cima, tá, que tu vai desviar, querida. Não tem Vai como. esperando aí. Não tem como. Te deu uma família linda, a Alice e o Noah. Meu Deus, né? Eles são a minha vida, literalmente. E eu não podia gerar. Né? Então, sim, é isso que eu ia falar agora, porque eu soube que Noah foi milagre, muito. Os dois, né? Mas, tipo, Noah foi o milagre. Conta isso pra gente, como é que foi. O descobrimento da gravidez do Noah, Raquel, foi, sem dúvidas, o dia mais feliz da nossa vida. Uau. O descobrimento. Foi lindo, porque eu só tinha uma trompa, né? Então, assim, o médico falou sempre, né? Desde os meus 24, 25 anos, ele falou, você pode gerar, mas com muito tratamento. E quando eu vim para cá, eu descobri que o tratamento era muito caro. Né? Era um tratamento, assim, com um custo muito elevado. E a vida de imigrante não é fácil, né? Nós sabemos disso. Então, recém-chegada, enfim. Aí eu falei para ele, vamos nos casar, mas eu não vou poder te dar filhos. E eu lembro de uma frase que ele falou assim para mim, eu tenho fé e eu vou ser pai porque meu sonho é ser pai. Uau. E aquilo, assim, meu Deus, tocou o meu coração, então eu imagino como não ficou o coração do Senhor, né? Porque se o meu foi tocado, o do Senhor ficou então. Com certeza. E a gente casou no final de janeiro, né? Ele foi bem espertinho, ele casou comigo no dia do meu aniversário. E quando foi em julho, eu descobri que estava grávida. Uau. E eu fiz assim, era uma coisa assim tão fora da minha realidade, Raquel, que eu fiz 8 testes de gravidez. Só para ver pra mesmo ter certeza. Que estava positivo. Eu entrei em choque. E ele não acreditava? Não, foi um sábado de manhã, eu acordei assim, muita dor nas costas, e eu falei, tá estranho. E eu tinha sonhado com uma voz, e a voz dizia assim para mim, pode fazer o teste, porque agora vai dar certo. Porque eu comprei uma caixa com 50 testes de gravidez para fazer. Não, mas sério, é Você surreal. só fez 8, então, dos 50. 8, porque eu fazia todo mês.
Eu tava assim, Ah, eu tá. tava assim muito, eu não tava dando Na tempo. expectativa tão grande, né? Não, porque ele falou pra mim, a fé, né? Eu vou usar a minha fé. Falei, ok, então vamos usar a fé. Então, assim, eu tava naquela expectativa e preciso Uau. gerar e vamos orar. E eu comecei a entrar em campanha de oração. E eu sempre gostei, assim, de falar com o Senhor de madrugada, né? Sim. Falam que a fila é menor e realmente é menor. Então, graças a Deus. E fui orando e falando com o Senhor e, de repente, né? Quando aconteceu isso foi num sábado à tarde, dia 31 de julho. Eu lembro como se fosse hoje. E eu fiz 8 testes de gravidez. E ele não estava em casa. E eu falei, uau, eu sentei assim no sofá. E eu lembro que eu falei, Deus, eu não sei como o Senhor fez isso. Mas se o Senhor fez, eu sei que o Senhor vai levar até o final. Uau. Então, foi algo assim muito marcante. Quando eu contei para o Daniel, eu acabei não filmando, deveria ter filmado. Eu nunca vi ele chorar tanto na vida. Ele chorava, ele me jogava para cima, ele me pegava no colo, ele corria de um lado, ele corria para o outro. Ele não sabia o que fazer. Uau. Então, assim, é um Isso dos foi dias... 2021 para 2022, né? Isso, ele nasceu em 2022. Então, Sim. assim, foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Uau. Sem dúvida nenhuma. Deus é lindo e perfeito demais. Aí te deu um menino e depois te deu uma menina. E depois me deu uma menina. É muito queridinha do papai. Quando veio uma menina, eu falei assim, uau. Quando veio um menino, né? Eu falei, uau, que lindo, maravilhoso, tremendo, ok. Aí ele olhou pra mim, Daniel olhou pra mim. O Daniel é cheio de fé, tá? Daniel, assim, ele tem uma fé que é surreal. Ele olhou pra mim e falou assim, vamos tentar uma menina. Aí eu pensei comigo, falei, bom, Deus deu um Noah, já tá bom. Já tá maravilhoso, eu tenho um filho, eu tenho uma promessa e tal. De repente, né, estamos lá, passou um ano do Noah, passou 10 anos do Noah, e aquela voz, e assim, as 2 vezes que eu fiquei grávida, as 2 vezes a mesma voz em sonho, falando, pode fazer o teste, porque agora foi. Dessa forma, desse jeitinho, a voz no sonho. E eu fui fazer o teste, acordei, fui fazer o teste, falei, ah, meu Deus, é a minha menininha. Novo. Aí contei pra minha sogra que eu estava grávida, né, minha sogra falou, uau, é um menino. Eu falei, amém. Né? Eu falei, desde que venha com saúde, amém, glória a Deus, né? Vamos amar, obviamente. Sim. Mas dentro do meu coração, assim, aquele desejo, podia ser uma menininha. Mas fiquei no Senhor. Quando eu contei para minha mãe, porque na realidade a primeira pessoa que eu contei foi pro meu irmão, para depois contar para a sogra e depois eu contei para minha mãe, né? Porque eu fui pela ordem das pessoas que eu estava vendo. Aí minha mãe disse assim para mim, é uma menina. Eu falei, mãe, mas eu tô achando... Não, é uma menina. Os 4 primeiros testes, Raquel, foram de menino. Sim, os 4 primeiros testes. Os 4 primeiros. Sim. A gente fez uma ultrassom 3D e eu lembro que o cordão dela estava enrolado no meio das perninhas dela. E a médica disse assim para mim e pro Dani, é um menininho, olha, parabéns. A gente tinha escolhido o nome e tudo já. A gente foi descobrir que era uma menina, eu estava já entrando no 6º mês de gestação. Uau. Com coisas verdes já compradas. Meu E a minha mãe Deus. falando a gravidez toda, é uma menina, não, eu sou sua mãe. Ela falava, eu sou sua mãe, eu te conheço, é uma menina. Que lindo. Quando a gente soube que era Alice assim, eu lembrei de uma promessa muito antiga. Eu tinha, penso que 17, 18 anos, foi a primeira vez. E depois eu lembro que com 24 também eu escutei de novo. Eu escutei 2 vezes essa profecia, né? Esse espírito de profecia que se manifestou através da vida de pessoas. Sim. E eu escutei essa palavra, que eu geraria e que eu teria uma menina que seria muito parecida comigo, mas que o Senhor não me daria só um filho. Então, eu fiquei com aquela palavra. Eu falei, bom, eu vou gerar mais do que um. E um deles vai ser uma menina. É. Então, assim, sempre aquela palavra. Então, eu falei, o Senhor é fiel para cumprir. Então, Amém. O Senhor, ele não volta atrás nas suas palavras. Não né? volta, graças a Deus por isso. Né? A gente que volta e a gente que perde a oportunidade às vezes. Muitas. Né? Muitas das vezes. Muitas mesmo. Né? E aí você falou que você viveu também de missões no Brasil e outro dia eu vi você falando lá na igreja, na quarta-feira passada, falando da sua missão, que você foi lá para Ribeirinhas, né? Eram umas ilhas ali, para quem mora em Curitiba, eram umas ilhas, dá 1h30 para dentro, assim, de barco, né? E eram canoazinhas pequenininhas que a gente, porque era pouco recurso, né? Então eu fui para lá, eu acho que eu não me recordo bem se 3 ou 4 vezes. Ministrar a palavra, eu ia ministrar às vezes, mas de ficar de tempo assim, eu fiquei, eu acho que 3 períodos de 30 dias, 35 dias, uma coisa assim. Sim. Uma das vezes deu 40 dias. Então, assim, literalmente era um campo missionário. Claro. Né? Era no meio, assim, da comunidade, não tinha energia elétrica, tinha um gerador. E aquele gerador, eles economizavam, assim, o dia inteiro a luz para poder usar à noite no culto. Aí você via as pessoas vindo, assim, era um vilarejo, né? As pessoas vindo de bicicleta, pessoas vindo, assim, a pé, limpando o pé na porta da igreja, tirando o chinelinho para colocar o sapatinho mais bonitinho de culto. Era literalmente um campo missionário.
né? Ali o Senhor me forjou muito, Raquel. É isso que eu ia perguntar. E o coração, cara, numa situação dessa, assim, o que foi que você mais aprendeu A nesses humildade. momentos? Sem dúvida nenhuma, humildade. Não que eu fosse uma pessoa, assim, orgulhosa, vamos dizer assim, mas eu aprendi a agradecer por tudo. Eu aprendi a agradecer pela caneca limpa de água, se é que você me entende. A caneca está limpa para mim tomar água com uma água limpa. Sim. Né? Eu comecei a aprender, assim, o sentido de nós adorarmos a Deus em tudo, porque eu lembro que o pastor da igreja, era uma Assembleia de Deus bem de pequenininha, né? Eu lembro que ele era, assim, o anfitrião, né? Tava me recebendo na casa dele, ele, a esposa, os filhos, e ele deu o melhor que ele tinha para mim. E era a cama dele. A cama dele parecia uma canoa. Uau. Ela tinha, assim, afundada, né? Eu cabia ali no meio, como eu sou baixinha, eu cabia certinho ali. Então, assim, e ele foi dormir na rede, né? Então, todos eles, assim, era uma situação, assim, muito precária. Uau. Literalmente muito precária. Então, lá, nós aprendemos o que era valorizar, né? Tudo que nós temos. Sim. Comíamos uma vez por dia. Aí eu lembro que uma vez eu contei esse testemunho e as pessoas, ué, mas vocês não estavam na beira do rio, na beira da água, ali na beira da praia, né, literalmente, porque tinha, né, um riachinho ali que cortava ali no meio, mas a gente estava rodeado de praias, né? Poderia pescar. Sim, sim, só que eles tinham uma meta por dia para vender e tinha uma meta pessoal que eles tinham que atingir para poder alimentar o gerador. Então tinha tudo isso. Então, assim, comíamos aquilo que eles colhiam ali, né? Sim. Mandioca, tinha muitas raízes que eles plantavam e nós comíamos uma vez por dia. E nos primeiros dias que eu cheguei, ninguém me contou isso. Então, eu comecei a jejuar forçadamente. Eu falei assim, bom, eu preciso entrar naquilo que eles estão vivendo, né? Aí eu lembro até uma situação bem engraçada, né? A gente aprende a ser missionário. Eu tenho muito problema com frango caipira. Eu não gosto do cheiro, eu não gosto da textura, mas é uma coisa que eu aprendi a lidar. A gente aprende a lidar. Tem que aprender, né? Exatamente. Senão passa fome. Precisei aprender nesse dia, Raquel. Uau. Porque no último dia, para me despedir, num culto de domingo, eles fizeram, assim, aquele banquete, né? Em alguns lugares chamam de angu, mas a gente chama de polenta no sul, né? Aquela polenta bonita, grande. E frango caipira. E eu olhei aquilo e só tinha aquilo na mesa e eu falei, Deus me dá graça. Então, eles, para me honrar, eles colocaram aquela coxa de frango no meu prato. Raquel, aquela coxa era deste tamanho, Raquel. Eu nunca vi um negócio tão grande daquele. Não, eu comi. E assim, eu pedindo graça. Eu não ia falar, eu nem ia fazer uma desfeita daquele tamanho, né? Aí, não, pensa só, eu lá sentada, né, orando em espírito, falando, Deus, não deixa eu sentir o gosto. Porque é a única coisa que eu tenho dificuldade. Sim. Né? Mas eu tenho dificuldade, mas a gente vai embora, né? E eu orando e pedindo a Deus e comi ali aquilo, comi rapidinho e comendo rapidinho, dando graças a Deus que eu tinha conseguido comer. O pastor falou, olha, a missionária já comeu, vamos então dar honra do segundo pedaço, Raquel. Eles colocaram o segundo pedaço, Raquel. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aí teve que comer a segunda. Comi o segundo. Aí aquele dia eu entendi assim, vamos ser gratos por que nós temos, para aquilo que nós não temos e para aquilo que nós não gostamos que o Senhor permite. Que o Senhor permite para tratar o nosso coração. Tratar, ainda. Porque a gente não faz o que quer, a gente faz o que é necessário fazer. Verdade. Não é verdade? Então, assim, talvez muitos que estão nos ouvindo agora acham que a gente vai fazer algo porque a gente quer. Não, é necessário você fazer, é necessário nós estarmos ali. Sim. É necessário. Então, eu aprendi aquele dia, assim, até no meu paladar o Senhor trabalhou. É verdade. E o que é bonito de ver nesse povo, que o simples deles, né? Eles são tão felizes no simples e não sentem falta, né? Das coisas, das grandezas, das exuberâncias da vida, né? Não sentem falta. E isso é tão lindo de ver, né? Porque é só Jesus para explicar uma coisa dessa. Só Jesus, porque o coração deles é tão cheio. Raquel, você vê no olhar a sede que eles têm de aprender a palavra. A gente tinha cultos à tarde de ensino da palavra, tinha cultos à noite, né, os cultos da igreja local, né, os cultos, né, normais, né, da semana, mas eles tinham uma sede que o olho brilhava assim, e levantavam a mão, e eu ficava vendo, eu falava, Deus, tem senhores de 70, 80 anos de idade que serviam para ser meus avós, que estão sentando para aprender. Então, assim, era lindo a sede. E eles, assim, eles são felizes. E você novinha, né? Não, novinha. Na época, eu tava eu tinha 24 para 25 anos. Foi quando eu vivi 3 anos só da obra. Ensinando o evangelho para esse pessoal. Deus não permitiu eu trabalhar essa época. E eu contendi muito com Deus. Muito, porque eu falava, Senhor, eu sempre trabalhei, eu tenho formação. Eu não quero viver disso. Eu não queria.
Mas, mais uma vez, não é o nosso querer, né? É o Não. querer do Senhor. É o querer do E Senhor. foram 3 anos. 3 Uau. anos, assim, vivendo da obra, vivendo de ofertas. Nunca cobrei nada, nunca, porque... Um resumo desses 3 anos, em uma palavra, assim, para Uau. você. Eu acho que foi um aprendizado muito grande, Raquel. Foi aonde o Senhor me moldou muito. O Senhor nos molda dia após dia, mas Sim. aonde, assim, eu vejo que eu subi uma escada muito grande a questão de aprender com o Senhor. Amadurecimento, né? Muito, muito mesmo. E quando eu falo de escada, eu não falo nada de exaltação, não é isso. Eu falo de aprender com o Senhor mesmo. Sim, de mudar de nível de percepção da vida. Isso, né? isso. De você começar a ser grato por tudo e entender que nós somos privilegiados. Muito privilegiados. E a Aline cresceu em berço cristão? Não. A Aline cresceu com um pai católico, praticante, dizimista. Ele era um católico diferente. Era um católico dizimista, bem diferente. Por isso que eu aprendi esses princípios desde pequena. Desde pequena. Sim, desde pequena. A minha mãe, ela oscilava um pouquinho ali, ela estava assim, oscilando um pouco entre o catolicismo, Umbanda, ela ia muito para essa festa de Cosme e Damião. Sim. Então, eu lembro que no Brasil é super comum, né? Comum, e não tinha ninguém para sentar e falar, olha, isso é errado, porque Jesus é o caminho. Né? Hoje nós conhecemos Jesus como caminho. Mas, assim, andava muito lado a lado, né? Com o catolicismo. E hoje em dia que os padres estão expondo isso, estão dando esse ensino, né? Mas a gente ia muito. Então, assim, eu lembro de festas de Cosme e Damião que minha mãe colocava meu nome num bolo e levava à beira de praia para me consagrar. Né? Então, assim, era dentro disso. Sim. Né? A minha família, praticamente metade da minha família é frequentante desses tipos de religião, né? Então, foi nisso. E eu conhecia Jesus com 17 anos. Né? Teve uma experiência diferente, algo que te Sim, marcou? sim. Foi uma amiga da escola, né? Começou com uma vizinha falando de Jesus para mim, uma senhora, a Dona Rosa, que né, hoje já partiu com o Senhor, mas a Dona Rosa deveria ter uns 74, 75 anos. A senhora mesmo. Sim. E ela falando do coque. Dona Rosa era a varoa do coque, a varoa do coque. E ela falando de Jesus pra mim e, assim, casou que essa minha amiga também era da igreja dela, essa minha amiga da escola, era da mesma igreja. E vamos pro culto, E eu era muito tímida, Raquel, muito tímida. Era até engraçado de falar, porque eu demorei, acho que uns 2 cultos para levantar a cabeça e ficar olhando pro altar. Uau. Sim, eu ficava com a cabecinha baixa, assim, eu sempre fui um pouco tímida. Né? Então, e ficava aquela questão, aquela coisa, mas eu sentia aquele toque. Eu entrava dentro da igreja, eu sentia que vida saía daquele altar. Sabe quando você sente vida? Do Espírito Santo, né? Justamente isso. Era uma vida que eu não sabia te explicar. E daí eu comecei É o que a gente sente quando entra na resgate. Meu Deus, é isso mesmo. A gente, é aquela vida. A gente entra na porta assim, aqui é o lugar de vida. É verdade. Exatamente. Exatamente. Foi onde eu conheci o Senhor. Uau. Mas teve algum momento, assim, que você teve alguma experiência especial com o Senhor nessas idas aí? Teve, no início da minha conversão. Bem no início da minha conversão, eu estava com 17 anos, né? E foi no ano de 2003. Eu lembro que foi no final do ano de 2003, eu aceitei a Jesus. Né? Bem nesse dia, o pastor não fez apelo. Eu falei, ai, pastor, todo Logo culto. hoje eu queria Logo aceitar hoje Jesus. eu queria aceitar Jesus, queria né, ali me firmar. E daí eu fui no culto e ele não falou nada. Eu fui no final do culto, falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Tá bom, vamos orar. Daí ele orou e passou-se alguns meses, já era final do ano isso, ele falou assim, olha, vamos batizar. Né? Mas eu primeiro, assim, antes de eu te batizar, eu preciso que você faça um favor para mim. Eu falei, pode falar. Você vai ler a Bíblia toda. Uau. Porque ele viu a minha sede. Então, ele aproveitou a minha sede para fazer isso. Então, eu falei, mas eu tenho que ler a Bíblia toda. Sim, você vai ter que ler a Bíblia toda. Pastor Juvenal, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ele, você vai ler a Bíblia toda. Falei, uau, então eu vou tentar. E eu fui indo, eu fui comendo Bíblia e fui indo. Claro que aquela leitura, assim, sem entender 20% do que eu estava lendo. Mas eu estava lendo. Né? E estava conhecendo e lendo, e não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje de estudar, de internet, mas assim, estava lendo, estava estudando. Então, quando ele viu que eu li, eu falei, olha, li tudo. Aí ele, tudo mesmo? Eu falei, eu só pulei aquela parte da genealogia, mas eu li tudo. E fui. Então, assim, foi muito lindo, porque ele se aproveitou disso. Sim. Né? E, de repente, quando eu vi, eu estava me batizando, e estava tendo aquelas experiências com Deus, e foi no ano de 2004... Né, eu senti alguns dias antes, assim, foi no mês de outubro, no começo do mês eu senti, assim, de orar, de levantar uma campanha diferente, início da fé, aquele primeiro amor, aquela coisa. E eu fiz um pedido de oração, sabe, Raquel, quando você faz uma cartinha? Sim.
E uma das coisas que eu escrevi assim, Senhor, eu lembro até hoje, me dá uma fé capaz de eu mover algo, né? De ser surreal, de ser sobrenatural. Mas eu escrevi algo nesse sentido da fé. E guardei aquela cartinha. No final do mês de outubro, eu estava trabalhando e eu recebo a notícia que meu pai tinha sofrido um acidente e tinha falecido. Uau. Então, assim, isso foi numa quarta-feira, né? Eu lembro que no domingo anterior ele tinha ido no culto da igreja da minha mãe. Ele era um católico muito fervoroso, mas ele era um homem que respeitava, né, muitas outras religiões. E eu lembro que minha mãe convidou e ele foi. E nesse culto foi, assim, pastor João, ele era pastor da minha mãe, e ele disse assim, o Senhor está me mandando fazer um apelo, mas talvez você não vai vir à frente. Então, se você quiser aceitar Jesus no seu banco, você pode. E a minha mãe contou que ele arrumou as mãos, colocou no peito, e ela entendeu que aquilo foi o sinal dele ter aceitado a Jesus. Sim. Isso foi num domingo, na quarta-feira, o Senhor recolheu ele. Oh. Então, assim, e na hora que eu recebo a notícia, né, isso foi no ano de 2004, eu lembro que eu recebi aquela notícia e o Senhor me confortou de uma forma assim, lembra da carta? Uau. Então, para que o propósito do Senhor fosse cumprido na minha vida, aquilo precisava acontecer. Sim. Né? Hoje eu consigo entender. Na época, claro que uma fé muito imatura ainda, eu não conseguia entender a dimensão do que era, sabe, Raquel? Mas passado-se o tempo, e inclusive eu ministrei no dia do velório do meu pai, né? Eu fui uma das que ministrou a palavra no dia do velório dele, e o Senhor me deu uma graça, me deu uma força muito grande, ainda adolescente, 17 anos, mas eu lembro que um dia eu estava em cima de um altar, e foi uma noite que o Senhor salvou 27 jovens. Uau. 27 jovens aceitaram Jesus. E quando eu abaixei a cabeça para agradecer ao Senhor, eu lembro que o Senhor falou para mim, foi necessário aquilo acontecer, para que eu te forjasse. Então, talvez no meio da nossa dor a gente não entenda o que o Senhor está querendo fazer, Raquel. Verdade. Mas a nossa dor vai ser usada, né, para salvar muitos, para trazer a muitos. É verdade. Porque foi necessário aquilo acontecer. Sim. Sim. Foi E necessário. você começou novinha já a ministrar, né? Novinha. Você contou já uma vez que você ia em muito monte, né, de oração com a sua mãe, para monte orar. Como é que era? Como é que era isso? Assim? Muito gostoso. A minha vida espiritual foi forjada no monte. Sempre gostei muito de orar. Né? E aprendi assim com o meu primeiro pastor, esse pastor que eu sempre falo dele, pastor Juvenal, era um homem assim, muito simples, né? Mas um homem muito cheio de Deus. E ele sempre me ensinou. Minha filha, você quer alguma coisa de Deus, você tem que orar, você tem que buscar na palavra, você tem que ir aos pés do Senhor. Então, eu aprendi. Então, a gente ia muito para monte. A gente ia muito orar para monte, né? E eu lembro que numa dessas campanhas, eu e minha mãe, vamos para o monte? Vamos. Quantos dias? Vamos fazer 7 dias. E a gente se achando que a gente ia 7 dias para o monte, né? Que dava, penso eu, que uns 40 minutos da minha casa. Aqui isso é normal, né? Mas no Brasil, o valor da gasolina, Sim. toda essa questão de mulher sair sozinha à noite, Sim. né? A gente ia de madrugada, né? E trabalhávamos no outro dia. Então, íamos para o monte. E, de repente, chegando lá, tinha um pastor amigo nosso. Oi, pastor, Pai, Senhor, tudo bem? Tudo. A gente está começando uma campanha hoje de 7 dias, ora por nós. Dele, eu também estou em campanha. Eu falei, ai, que bênção, quantos dias? 365. Ah, tá. Ele acampou lá e ficou, né? Ele colocava isso lá. Eu falava... Porque quando a gente acha que a gente está assim, uau, eu estou apavorando na oração. Aí vem alguém e te fala assim, ei... Tem muitos. 7 dias. Tem 7 mil que não se dobraram. Você não é o único, querido. Uau. Então, assim, a minha vida espiritual, né? Minha mãe também, uma cristã muito fervorosa, né? Minha mãe é tia do coque lá no Brasil. A nossa vida foi no monte. Né? Foi no monte, foi em oração, em campanha, madrugada chorando com Jesus, madrugada se alegrando. Né? E você sabe como que a sua mãe aceitou Jesus? Você lembra? Assim, você sabe? Foi na mesma época que eu. Foi a mais... Só que foi em igrejas diferentes. Né? Ela foi para uma igreja metodista, né? Pastor João, eu lembro, um pastor muito amável. E eu fui para a igreja do Evangelho Quadrangular com o pastor Juvenal. Mas eu aceitei Jesus lá e passou, acho que 1 ano, 2 anos, eu acabei indo para outra igreja e fiquei muitos anos na mesma igreja com o mesmo pastor Sérgio Fernandes, que até hoje é um grande amigo. E a minha mãe continuou lá. E hoje a minha mãe também, né, acabou saindo de lá, porque o pastor se mudou, enfim. Sim. Mas foi na mesma época. Foi na mesma época. Bem na mesma época. Foi. Porque o Senhor nos atraiu, assim, através de louvor, através de amizades, e foi nos levando, e de repente, quando a gente viu... Já estava todo mundo junto e misturado. Já estava, né? Já estava vivendo o propósito de Deus. Uau. E como que você sentiu no coração, assim, para estar ministrando, né?
Porque né, eu sei que você assim, você fala, me dá um púlpito, mas não me dá uma câmera. Mas, mesmo dando púlpito, a gente temente ao Senhor, a gente sente, né, o tremor, a gente sente o nervosismo, né? Você tão novinha, você acha que não me afetou em termos, foi fácil, agora é mais difícil, ou foi vice-versa, ou então você acha assim, não, realmente é um dom que o Senhor me deu. Olha, Raquel, foi assim. O pastor João, pastor da minha mãe, ele era um amigo nosso. Então, ele sempre frequentava a nossa casa. Por mais que meu pai não fosse, né, evangélico, ele sempre recebeu o pastor João muito bem. O pastor João era um senhor de idade já. Aquele senhorzinho assim, fofinho, que dá vontade de você apertar a bochecha, sabe? Sim. Um amor e um homem cheio de Deus. E eu lembro que eu estava visitando a igreja da minha mãe um dia, né? A gente visitava a igreja, assim. Ela visitava a minha, eu visitava a dela, Sim. né? E eu lembro que ele falou assim pra mim, irmã Aline, ele me chamava de irmã, né? Irmã Aline, o pregador faltou. Eu falei, sinto muito, né? Uma coisa assim, não, é você que vai pregar. Muito. O quê? Eu fiquei assim sem entender, sabe? Quando você dá aquela embargada e você vai e volta, parece Sim. que meu corpo foi e voltou. Eu falei, pastor, eu sou recém-convertida, o senhor sabe? Eu falei, daí ele falou assim pra mim, o que você conhece da Bíblia? Eu falei, o Salmo 23 e as muralhas de Jericó. Aí ele olhou pra mim, eu nunca vou esquecer essa frase. Prega as muralhas que vai dar certo. E deu certo, eu tô aqui até hoje. Não tem como dar errado. Não teve como dar errado. Então, assim, ele acreditou, ele confiou. Claro que a primeira ministração foi debaixo de muito... Até hoje eu tremo. Sim. Até hoje eu preguei quarta-feira passada na nossa igreja. Eu assumi o microfone falando isso. Pode olhar a live lá. É como se fosse a primeira vez. Sim. A gente ainda continua tremendo. Então, às vezes, a gente tenta ter uma postura e segura a mão firme, mas é porque tá tremendo. Ainda existe o temor Óbvio. e o tremor. É. E é ótimo isso. Claro que eu a gosto partir do disso. momento que não existia, é o seu eu que está indo lá e não o Senhor. Exatamente. Então não adianta nada, né? Exatamente, mas eu lembro desse dia, assim, esse dia me marcou muito. Ele falou, prega as muralhas que vai dar certo. E eu tô aqui. Uau. Tô Isso aqui. é bom. A gente sabe que é um dom óbvio, né? Que o Senhor dá. Não é todo mundo que tem esse dom, né? Mas, assim, a gente precisa de alguém para impulsionar, né? Então, esse pastor foi o que te... Foi. O pastor te João. levou ali. Pastor João é um homem abençoado. Amém. Abençoado. Até hoje nós temos contato com ele, esporadicamente, mas Sim. nós temos. Mas, assim, ele é um homem abençoado. Amém. E ele dizia assim, em você há um dom. E eu falava, mas eu sou muito tímida. Mas em você há um dom. Deus vai te usar no meio Ele da timidez. já via isso em você. Me dá um microfone, me dá um púlpito, mas não me dá uma câmera. E eu tenho muita dificuldade com isso. Mas a gente está vencendo. A gente está vencendo. Estamos Porque hoje em vencendo. dia, né, com a mídia do jeito que está Não tem bombando, como. em tudo que eu digo, é difícil, né? Não estar Sim. envolvido na mídia hoje em dia, né? Sim, não tem como, porque é um meio que o Senhor até está usando. Propagar, sim, claro, com sim, certeza. porque a mídia chega em quartos escuros que eu não vou conseguir chegar. Sim. A mídia chega em salas de hospitais que eu não vou conseguir chegar. E a mídia chega lá. Inclusive, a oração que nós estávamos fazendo, a campanha de oração às 5:30 da manhã, nós colocávamos a mídia todo dia. Nós apresentávamos, né? Porque a mídia da nossa igreja precisa chegar em lugares que eu não vou conseguir chegar, que a pastora não vai conseguir chegar, que o pastor Reginaldo não consegue chegar. Sim, verdade. Então, é o jeito que Deus, né, achou de trazer o evangelho a todos hoje, né? Verdade. E como que a Resgate surgiu? Uau, a Resgate surgiu numa época que nós estávamos chorando aos pés do Senhor pedindo uma igreja. Uau. Eu estava grávida da Alice já na reta final, eu estava, creio que, de 8 meses ali, e chorando, falando, Deus, eu preciso de uma igreja, porque até então nossos pastores, que eram nossos amigos, eles acabaram passando a administração da igreja para outra pessoa, para outro pastor, e a gente acabou, assim, não foi mais o nosso perfil, Sim. né? E o pastor é uma bênção, inclusive, mas não era aquilo que nós estávamos acostumados, Sim. né? Então, nós fomos procurar uma igreja. E procura uma igreja, procura... E, assim, falou da palavra do Senhor, nós estávamos indo, mas a gente queria um lugar que a gente chamasse de casa. Essa é minha casa. Sabe quando você entra num lugar e você fala assim, uau, essa é minha casa? Sim. E, de repente, nessa procura... engraçado que muitas pessoas falavam, tem uma igreja lá perto do mercado dos Hispanos, lá do Cital, Sim. que é uma benção. E eu falava, mas que igreja é essa? Pertinho da tua casa, você nunca tinha ido. Gente, dá 5 minutos da minha casa, literalmente. E tinha amigos em comum, né, que conheciam os pastores, a pastora Vanusa, o pastor Reginaldo e tal. E um dia, olhando o history, né, de uma amiga, ela postou lá, e aqui é minha pastora, e marcou o nome da igreja. Deu, uau! Oi? Eu chamei ela, fazia algum tempo que eu não falava com ela, eu chamei ela, falei, amiga, que lugar é esse? É perto da sua casa. Eu falei, você tá de brincadeira. Não, é perto. Eu falei, então eu vou ir no culto amanhã. Era um sábado.
Eu vou amanhã no culto dela. Combinado, venha. E chegamos lá no domingo. E eu com a barrigona, né? A Alice lá mexendo. Eu entrei pra dentro da igreja. A Alice já começou a ficar pentecostal. A Alice é pentecostal, né? A Alice já começou a pular. E eu senti aquela atmosfera. Ah, eu me apaixonei. A igreja foi amor à primeira vista. Que top. Eu não tava lá nesse dia. Eu acho que eu tava na Flórida, né? Você tava na Flórida, você tava viajando. Você tava assim, as meninas estavam. E foi amor à primeira vista. E engraçado que o culto rolando, culto tal, e assim, eu tenho aquela reverência dentro da igreja, eu não fico conversando com o Dani dentro da igreja, só se for uma coisa estritamente necessária, né? O Dani do meu lado e eu quieta, e ali o culto rolando, e eu adorando a Deus e tal, e eu sentindo aquela explosão, aquela alegria do Espírito Santo, coisa que fazia muitos anos que eu não sentia, Raquel, anos, eu tô falando de muitos anos que eu não sentia aquilo. E assim, no final do culto eu olhei pro Daniel, ele tava assim, desse lado, à minha direita, eu olhei e falei, eu não sei você, mas eu tô vindo pra cá. Aí ele disse assim, eu também não sei você, mas eu também tô vindo pra cá. Então, assim, foi um encontro mesmo. A gente louva muito a Deus pela vida dos nossos pastores. Muito bom. Eu fiquei muito feliz de te ver lá quando eu voltei. E é tão gostoso, né, a gente poder... Porque eu já te conhecia antes, né, de um tempo atrás, e aí poder conectar de novo foi muito legal. Não, é gostoso porque, assim, igreja nova, você sente, assim, um pouco, às vezes, desfocado. E quando eu cheguei, vi os rostinhos conhecidos. Alguém, nossa, né? Foi uma alegria. Falei, Dani, muito esse bom. É o nosso lugar. A Rani tá falando que você ficou por causa dela, mas eu não tô achando. Também, claro. Eu olhei pra ela e falei, essa é a minha pessoa. Olhou pra ela, Fashion Week, é aqui. Justo. Que mudança em mim fez, Sim, né? A Rani, né? Irmã Rani abençoa vidas. Ela é uma bênção. Né? Uma bênção. E aí, eu queria que a gente falasse também um pouquinho da campanha que Deus colocou no seu coração. Porque quando dava a palavra de dízimo, agora eu acho que pararam de botar um pouquinho para falar de dízimo, né? Deve ter umas 2 semanas que tu não fala. Mais ou menos? Tem 2. Eu acho que tem 2. Culto de missão eu já falei, né? Então, tem 2 semanas. 2 semanas que ela não fala de dízimo. Porque o Senhor gosta de botar irmã Aline para falar de dízimo, né? Eu sou muito desprendida sobre isso, né? Porque eu sempre falo, sabe, Raquel? Com um pai católico dizimista, você tem que ser desprendida mesmo. Eu aprendi isso de berço. Então, assim, devolva para Deus que é de Deus. Sim. Porque 10% não é seu, é de Deus. Então, assim, você escolhe. Se você sonegar os 10%, os outros 90% vai virar sectel furado. E não prospera. E eu sei disso, porque eu fiquei um bom tempo sem dar dízimo. Raquel, ao tempo que eu estava fora da igreja, né? Às vezes eu mandava até meu dízimo pro Brasil, mesmo fora da igreja. Mas, assim, eu via a diferença. E eu falo que hoje eu colho esses frutos, porque é algo assim que a matemática não bate. Eu faço as contas do meu salário e falo, tá, eu ganhei assim. E como é que deu para fazer tudo isso? Não, e ainda sobrou dinheiro. Uau, mulher. Não. Eu falo assim, é muito Deus. Então, assim, essa questão da semente. E nunca foi uma coisa que me pegou. Vou falar para você de coração. Eu sempre amei doar. Sempre gostei muito de presentear. Então, tinha essa questão do culto missionário que a gente ia. Eu lembro que teve uma vez que eu fui num culto de missões. Eu adorava participar desses cultos de missões, né? No meio dessas igrejinhas de interior, de cidade pequena, né? E eles colocavam lençol para as pessoas doarem o que elas quisessem doar. Não era só dinheiro. Ah, entendi. Sim, eu já saí... Olha, por baixo, 4, 5 cultos sem sapato, Raquel. Eu doava sapato, eu doava relógio, eu doava o que eu tinha. Sim, dinheiro, então, nem se fala. Então, assim, eu sempre fui muito acostumada a isso. E eu sempre vi a mão do Senhor. Eu sempre vi a mão do Senhor, né? E eu falei um dia, orando, eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia, porque a gente precisa romper com a Terra Prometida, né? Terra Prometida, para quem não conhece, é um projeto que nós temos na Igreja Resgate, né? De termos nosso templo próprio, né? Porque a gente está aqui, vida americana, o povo só pensa em mandar dinheiro pro Brasil, e a gente tá congregando numa casa que é alugada. Não me entra na cabeça isso. Né? Para Deus é o nosso melhor. É verdade. Então, assim, eu falei, me dá uma estratégia. E, claro, com a permissão do nosso pastor, né? Nosso pastor, graças a Deus, ele me deu essa carta branca. Ele falou, não, você tem a minha bênção. E eu falei, olha, Deus está colocando no meu coração que nós temos que doar $5. $5, parece tão pouco. Né? Eu lembro que o meu café do Dunkin' Donuts, ele custa R$4,89, que é um latte, né? Eu falei, $5 é o meu café. É o café. Então, assim, o que vai me custar isso? Então, foi o que Deus falou. Deus falou assim, é $5. Eu falei, mas Deus, por que tão pouco? Né? E ficou aquela coisa. Então, assim, você dá aquilo que está no seu coração. Sim. Só que esses $5, eu já escutei muito testemunho de pessoas dizendo assim, eu estava para dar os $5 e eu senti de dar $50. Na semana passada mesmo, teve uma irmã que deu $1.000.
Não estamos falando sobre quantidade. Não, mas é o que Deus dá no coração. Coração. Né? E assim, repare, as pessoas que mais abrem a mão para a obra são as pessoas mais prósperas. Sim. As pessoas que sempre fecham a mão são as pessoas que sempre têm algum tipo de problema financeiro. Verdade. Pode reparar, isso é algo assim que nós aprendemos esse princípio. Mas é verdade. Não infelizmente. Sei. E eu não estou falando assim, o rico da igreja. Não é. Não é. A prosperidade em tudo que colocar a mão. Raquel, eu vejo a prosperidade de Deus na minha vida até no meu trabalho. Se o trabalho era para durar 2 horas, eu vejo Deus fazer o mesmo trabalho em 1h45, por exemplo. Então, assim, a prosperidade de Deus não tem a ver só com o dinheiro. A prosperidade de Deus é tudo aquilo que você coloca às suas mãos. Verdade. Então, quando a gente para analisar a vida de quem é uma pessoa assim que gosta de doar, de devolver, de ofertar, de estar aos pés do Senhor, servindo tão bem com o seu bolso, a gente começa a ver a diferença. Né? É muito nítido isso. É nítido isso, né? E é nítido quando uma igreja é dizimista, você vê a igreja crescer, você vê a igreja romper, né? Muito. A gente vê a igreja romper, então é o que a gente deseja do fundo do coração para nossa igreja também, né? Que a igreja rompa. Rompa. E outra, um grande sinal é quanta mulher grávida naquela igreja, quanto bebê nascendo, gente, é muito lindo. É lindo. É a prosperidade do Senhor, né? Crianças nascendo, a gente tem essa linha de acolhimento lá, tem dias que tem 6, 7 crianças só no acolhimento, fora essa linha dos kids. Eu falo assim, é um lugar assim que está sempre em expansão, né? É verdade. Graças a Deus. E aí surgiu também no seu coração a campanha de 5h30 da manhã. Aí você chegou lá no púlpito e falou, gente, vocês vão me odiar. Como é que é isso? A irmã que só tem as ideias loucas. Dos propósitos, a irmã dos propósitos. O Dani fala pra mim, se eu não fosse seu marido, eu não ia gostar de você. Porque toda vez que você pega o microfone, você tem um propósito diferente. Cara, mas a gente tem que viver de propósito. Sim. A gente tem que viver. Porque assim, se a gente não tem um foco na nossa vida, um propósito, a gente vai viver pra quê? Aí, assim, eu lembro que o Dani, quando eu conheci ele, eu vou jejuar. Ele falava pra mim, eu vou jejuar. Ok, por quê? Ele olhava pra mim e ficava assim, pela minha vida. Ok, mas por quê? E ele assim, achava muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, de muito propósito. Então, assim, eu fico, sei lá, 30 dias sem doce, né? Eu fico 30 dias sem rede social. Isso não existe. Eu acho que cada um Deus palestra de um jeito. Claro. Né? Cada um Deus vai requerer algo diferente. E quando eu comecei a fazer esses propósitos perto dele, teve um dia que eu falei assim, vamos fazer um propósito juntos? Eu falei, nós vamos traçar uma meta, nós vamos fazer juntos. E você vê, a gente tem 5 anos de casado. Foi o primeiro propósito que nós fizemos juntos, foi esse ano. Primeiro propósito. E assim, eu falei pra ele, nós vamos traçar, nós vamos fazer assim, assim, falei tal. E ele assim, meio, né, tá bom, vamos fazer. Não que ele não fosse um homem de oração e de estudo. O Dani estuda muito, ele lê muito. Mas assim, ele não estava acostumado nessa questão do propósito de colocar um foco em um objetivo. E a gente foi. No primeiro dia, Raquel, literalmente, o primeiro dia, Deus respondeu o alvo da nossa campanha. Uau. No primeiro dia. Aí ele olhou para mim e falou, uau, exatamente essa reação que você teve. Uau! Eu falei, viu? Quando você coloca um foco e um objetivo, Deus olha dos altos céus. Falei, porque o reino de Deus é com ordem e decência. Você não pode pensar que você, vou lá orar aleatório. Não, você vai orar por quê? Você vai jejuar pelo quê? Pelo quê? Você vai abrir mão de comer, vamos supor, que nem eu faço muito isso, de abrir mão de comer doce. Por quê? Né? Você tem que ter um propósito. Sim. E foi aonde o Senhor falou, olha, 5h30 da manhã. E eu parei assim, eu vou ser sincera. Eu queria esconder de Deus, eu não posso esconder de Deus. Eu vou ser sincera. Eu falei, Senhor, eu tenho 2 crianças, eu trabalho full de segunda a sexta, porque eu trabalho full time de segunda a sexta. Eu tenho 2 crianças e eu levanto 6 horas da manhã para ir trabalhar, porque eu tenho que organizar as coisas, enfim. Como assim? Aí veio a voz do Senhor. Quanto mais ocupado você for, mais eu vou te chamar para a obra. Porque eu nunca chamei ninguém desocupado. Uau. Então, assim, eu fui para a Bíblia. Todos os homens e mulheres de Deus, eles estavam em alguma ocupação. Falei, bom, então vamos. Aí eu coloquei um empecilho. Falei assim, tá bom, Senhor, 5h30 da manhã, mas aí o pastor Reginaldo vai ter que autorizar. Porque eu preciso conversar. E eu tentando colocar interrupções no meu coração. Sim, eu pensei comigo, ele não vai querer, né? Tal. Não, parece que eu não conheço meu pastor e minha pastora, né? Aí, num jantar lá, pastor, então... O Dani falou, pastor, Aline, tem uma coisa para falar com você. E eu olhando para ele feio, para, Daniel. E, de repente, eu falei, pastor, Deus colocou uma campanha no meu coração às 5h30. Amém, irmã, pode fazer. Eu falei, não, mas o senhor não está entendendo, é na igreja. Ele olhou para mim assim, amém, pode fazer. Você tem o meu aval. Eu olhei para a pastora, sim, você pode fazer, você tem a nossa bênção. Eu falei, uau. Então, vamos. Aí, fui para outra prova com Deus. Falei, Senhor, pelo menos... Ninguém vai querer.
Foi o que eu pensei. Porque, assim, a vida na América é muito corrida, Mas a Raquel. Resgate é louca. A Resgate é fora da curva. É, Não, o povo da totalmente. Resgate não é normal. Fora É da sério. caixinha. Não é porque é nossa igreja. Não, é fora da Mas caixinha. é fora da caixinha, o Aham. povo. Não é normal. Eu falei, Deus, vai aparecer 2, 3 pessoas aqui. Né? Porque tem pessoas que moram... Você mesmo mora 40 minutos da Sim. igreja. Né? Tem muitas pessoas que moram longe. A gente tem o quê? Pelo menos uns 20, 15 membros aí que moram longe. E daí, né, tem outros lá, ok, mas pensei comigo, não, vai um ou outro lá para dar um apoio moral e olhe lá. Raquel, teve dia da gente estar em 11 pessoas lá, Uau. orando, assim, eu não falo nem tanto por número, mas eu falo assim que são pessoas que também trabalham, Amém. né? Tinha adolescentes, eu achei lindo aquilo, porque lindo. teve adolescentes indo para oração e tal, e pegando a mão no arado, teve pessoas que começaram e terminaram indo todos os dias, né? E eu falei assim, bom, o Senhor vai mover o céu, porque não tem como um justo dobrar o joelho, uma igreja dobrar o joelho e o Senhor não mover o céu. É verdade. Né? Então, nós terminamos esse propósito, mas eu achei interessante, assim, da parte do Senhor, que o Senhor falava para mim. Levanta esse propósito, porque eu vou presentear quem fizer essa campanha, inclusive você. Que lindo. Né? E aquilo que nós almejamos, no primeiro dia, nós recebemos a resposta. Glória a Deus. Então, foi muito lindo, né? Glória a Deus. Quem Sério. confia no Senhor não é frustrado. Não é frustrado de forma mesmo. alguma. E a pergunta que não quer calar, mas eu quero uma coisa, né? De Aline, entendeu? Uau. Marta ou Maria, mas eu quero uma coisa mais profunda nisso daí. Afinal de contas, é aniversário do Como Maria Uau. esse mês. O nosso presente está sendo ter você em nosso podcast. Lisonjeada. Que eu falei para você que era um presente pro podcast. Lisonjeada. Então, tem que ser aí uma coisinha mais assim, né? Eu sou muito Marta. Eu sou muito Marta. Eu queria chegar aqui e falar, não, eu sou Maria que vive... Eu amo estar aos pés, mas eu sou muito Marta. Eu não consigo parar, eu não consigo... Então, assim, uma coisa que eu e a Tamires, esses dias a Tamires estava comentando comigo e a gente riu, que eu tinha acabado de chegar na Resgate, teve um jantar de casais, e eu grávida, né, barriguda lá, faltando 2 semanas para Alice nascer, eu mandei mensagem assim para ela, o que eu posso fazer para levar para o jantar? E ela até falou assim, não, tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Eu falei, não, mas você quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu vá ajudar a arrumar alguma coisa, fazer uma comida? Então, assim, eu sempre fui muito Marta. Eu não paro, eu sempre tô ali olhando, fazendo ajudando. alguma coisa. Eu sempre fui muito Marta. Amo ser Maria, né? Sempre sendo Maria. Mas, assim, eu acho que a minha principal característica hoje é ser um pouquinho mais Marta. Eu sou muito. E podemos aprofundar no assunto de Marta e Maria e você me dizer, assim, de um campo... de visão aberta, o que você vê dessas 2 irmãs? Eu vejo, assim, um complemento. Muito complemento. Porque aquilo que falta em mim, Deus coloca em você. Aquilo que falta em você, Deus vai colocar em outra. E eu vejo elas, assim, como peças únicas para nos ensinar. Que enquanto uma está aprendendo aos pés, a outra está servindo. Amém. Mas nada impede também de a que está servindo parar um pouquinho e ficar aos pés, né? Para aquela que estava aprendendo também ir lá trabalhar. Então, eu aprendo que a engrenagem do céu, ela é perfeita, né? O Senhor, ele une qualidades. Sim. Ele vai pegar aquilo que você tem de servir e ele vai juntar com aquilo que eu tenho de adorar. Né? E vice-versa. É verdade. Sim, eu penso muito nisso. E tem algum versículo bíblico que tem marcado, assim, na sua vida, ou na sua história, ou nessa semana, ou hoje? Algum versículo que você queira estar compartilhando aí? Desde que eu vim para a América, tem um versículo que fala muito comigo, que é em Colossenses 3:23. Tudo que nós fazemos como que para Deus e não para o homem. E quando fala em tudo, abrange tudo. E é um erro muito grande nós acharmos que a gente só faz na igreja com excelência. A gente tem que fazer em todos os lugares com excelência. É verdade. Eu tenho muito testemunho, muita prova de que eu estou fazendo algo, até mesmo no trabalho, né? E fazer com excelência aquilo que me foi designado a fazer e eu colher os testemunhos e os frutos disso. Então, tudo que eu faço, eu realmente tento, claro que nós não somos perfeitos, é óbvio, né? Em algum momento a gente vai falhar, claro. É mais do que normal isso, mas eu tento, da melhor forma possível, tudo que eu faço, eu tento fazer assim, como que para Deus, né? Eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para o Senhor. Né? E eu tento trazer isso para o meu dia a dia. Verdade. Versículo que fala muito comigo é esse. Excelência também, né? Excelência. Tudo que você fizer, você faça com excelência. Na sua limitação, claro, mas faça com o seu melhor. Amém. Né? Glória a Deus. E nós temos a caixinha da bênção. Uau! Cada gaveta tem uma palavra e nós queremos que você abra e fala o que o Senhor vai ministrar no seu coração. E como a gente está no mês de aniversário do Como Maria,
a mesma palavra que você falar, eu vou falar o que significou essa palavra durante um ano de Como Maria, Ok. tá? Aí você pode abrir e a gente começa por onde você quiser. Lembrando que você coloque as palavras de uma em cima da outra conforme você tirar, porque depois a gente vai fazer a conexão das 4. Ok. Eu tirei a palavra filhos. Uau. É meu tudo. A minha maior prioridade hoje é a minha família. Aqui na Terra é a minha família. Né? Eu sempre falo para o Daniel, quando a gente está saindo para ir para a igreja, eu falo assim, a minha prioridade é os meninos. É a Alice e o Noah. Então, assim, eu tento ter o melhor tempo de qualidade que eu posso com eles. Então, é nossa maior paixão. Amém. Ah, eu Como Maria, eu acho que pro Como Maria, desse um ano de Como Maria Filhos, eu diria que o Como Maria seria o legado para os meus filhos, né? Para os meus filhos, para que eles possam, no futuro, né? Olhar para trás e ver, olha o que minha mãe fazia, minha mãe já estava pregando Uau. ali. Então, ou meus netos, né? Uau. Futuramente. Então, Sim. é o legado. É um legado, e é um bom legado. Né? Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Curiosidade. Profeta. Uau, profeta. Profeta. Eu acho que todos nós temos um pouco de profeta. Parte nós falamos, parte nós profetizamos. Né? Então, eu acho que cada um de nós carrega um pouquinho dessa essência de profeta, de profetizarmos, né? De estarmos, assim, entendendo que enquanto eu estou falando, os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso redor e dizendo amém. Né? Então, nós temos que nos cuidar até com as nossas palavras, né? Porque da nossa boca procede bênção e também maldição. E hoje em dia tá tão na moda ser profeta. Uau, isso é perigoso, né? De saber até o CPF que você tem, ou então a placa do carro que você dirige. É uma necessidade que as pessoas têm de saber o que é básico, o que é essencial. As pessoas, elas se dão o trabalho de sair de casa para saber o seu nome completo, o seu CPF. E não se dão o trabalho de abrir a palavra do Senhor e entender que o Senhor está falando conosco ali. Que você é uma identidade, né? Você tem a sua identidade em Cristo. Exatamente. Você é filho de Deus. Quando a gente entende isso, quando nós entendemos esse manual, esse daqui é um manual de instruções, né? Esse é o melhor manual de instruções do crente. Aqui ensina até como a gente se porta à mesa. Aqui ensina tudo. Então, é um manual. Quando nós entendemos esse manual, a gente não se engana com qualquer coisa. A gente não come qualquer comida por aí. É verdade. E eu digo que pro Como Maria, esse um ano de Como Maria, profeta, só sentou profeta naquela cadeira. Oh, glória! Não é não? Graças a Só Deus. profeta. Graças a Deus. Só ativo. E nossa igreja é cheia de profeta também. Nossa igreja é um celeiro, né? É. Não é? Sim. Olha, realmente, a nossa igreja é um celeiro. É uma benção. Eu vejo isso mesmo. Vamos lá, mais um. Uau. Missão. Eita. Missão. Essa palavra me remete muito, assim, ao tempo que eu vivi e ao tempo que eu vivo hoje. Sim. Porque eu continuo sendo uma missionária. Eu continuo levando a palavra do Senhor. Claro. E não só em cima de um púlpito, mas, às vezes, esporadicamente, uma live. Estando aqui hoje com você, é uma honra de estar aqui hoje. Falo de coração, é uma honra, né? Medrosa, mas estou aqui. Que bom que você entendeu o meu medo. Claro. Mas missão é aquilo que nós fazemos até hoje. Nós achamos que os missionários são só quem está lá, né, na Angola, quem está lá, né, na Palestina. Não, missionários somos todos nós, né, que abrimos de alguma forma o evangelho do Senhor para alguma pessoa, né? Somos todos missionários. A missão do Como Maria em um ano, a missão é de levar o evangelho, né? De cumprir a grande comissão, de estar podendo trazer testemunhas e estar tocando vidas, né? Então isso é a missão do Como Maria. E é uma missão, né? É uma missão. E é uma responsabilidade, um grande legado, conforme você falou. Unção. Eu lembro, né, de uma das vezes que eu fui ministrar em campos missionários. Eu amo campo missionário, minha vida foi muito de campo missionário. E eu lembro que numa dessas vezes, um pastor, ele ministrando, pregando, ele olhou para mim e falou assim: o Senhor derrama nessa noite sobre você uma unção de pregar o evangelho. Eu já ministrava, né? E ele falou: é através dessa unção, o Senhor vai cativar pessoas para te ouvir. E você vai para muitas nações. E aquele dia, assim, eu confesso para você, Raquel, que eu olhando as minhas condições financeiras, foi bem no começo da minha conversão,
eu pensei comigo assim, Deus, eu até creio, mas é loucura. Porque quando ele falou muitas nações, ok, aquela coisa assim meio, ok. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim que aquele dia realmente o Senhor, né, deu aquele start, né? Start. Foi uma unção. E ele dizia, há uma unção diferente sobre você, né? E hoje eu entendo isso. Uau, que lindo, né? A unção do Senhor é derramada nesse podcast. Toda vez que a gente tem esse podcast, é palpável esse lugar aqui. Todo mundo que entra aqui fala que a atmosfera desse lugar, o ambiente desse podcast, dá para sentir a presença do Senhor. É diferente. E tem dias que quando eu venho aqui embaixo, eu não sou de ficar aqui embaixo muito, mas quando eu venho aqui embaixo, eu fico olhando tudo isso aqui e falo, uau, tem Deus aqui, sabe? Então é lindo. O Alex que fica mais aqui embaixo, eu acho que ele tá com mais unção que eu até. Ele tá sempre aqui embaixo, que o office dele é ali, né? Uau. Mas eu não sou de sentar aqui embaixo e estudar a palavra, eu faço tudo lá em cima, eu não sou de fazer aqui, porque eu acho que isso aqui é tão santo pra mim, Especial. sabe? É muito especial, que eu só venho, eu namoro, eu olho, eu sorrio e aí vou e saio, sabe? É muito legal. Mas é um lugar especial mesmo. É especial. É especial porque enquanto a gente fala que o Senhor está trabalhando, né? Essa mensagem está chegando a vidas que talvez nesse momento estão precisando muito de uma palavra. Assim como eu e você já precisamos muito. Sim. E Deus usou a vida de alguém. Eu creio muito nisso. E eu acho tão legal a gente poder compartilhar histórias da nossa vida para poder estar passando adiante, estar colocando a pessoa, poder estar incentivando a pessoa a não desistir. Né? Exatamente, porque assim, quem nos vê hoje, né? Eu, por exemplo, cheguei ali na Resgate, toda quietinha, nunca falei nada, eu fui esperando me darem essa oportunidade. Eu sempre fui assim, eu nunca cheguei falando eu sou, eu faço, eu preguei, já. Não, eu sempre fui quietinha. Eu penso que o Senhor nos justifica e nos impulsiona. Com certeza. E talvez alguém olhe assim e fala, nossa, a irmã dos propósitos de novo. Mas assim, pra gente chegar até aqui foi uma caminhada muito longa, né, Raquel? Foi uma caminhada assim, eu já dormi em ponto de ônibus, eu já passei a noite em terminal, porque tinha perdido o último ônibus, assim, longe de casa. Eu já passei fome, literalmente, não foi uma tarde, foram 10 dias. Então assim, já passei por muita coisa para hoje estar aqui. Né? Então, assim, um conselho até que eu dou para alguém que está me ouvindo, né? Acha que esse momento, assim, de tristeza, de dor, de problema, de fuga, não vai durar a vida inteira. É um propósito. E quando nós entendemos isso, nós vamos começar a compreender que os planos de Deus lá na frente é muito maior. É verdade. Porque hoje eu olho para trás, eu vejo assim, poxa, eu ministrei até no dia do velório do meu pai. E aquele dia era impossível sair daquela dor. Mas hoje eu consigo entender os propósitos de Deus. Eu consigo compreender hoje um pouquinho dos propósitos de Deus, né? Porque é muito maior. É muito grande, sim, né? é muito maior. Como. Exatamente. E o que a gente faz quando a gente termina é ler as palavras tentando fazer uma frase. Então, tenta montar uma frase dessa daí. Filhos, profeta, missão e unção. E é aquilo que o Senhor me prometeu. Que os meus filhos teriam unção e seriam profeta para as nações. Né? Inclusive, a missionária Pamela, né, profetizou isso no meu ventre, quando eu estava grávida da Alice os últimos dias. A Alice até, inclusive, adiantou o parto. E ela dizia, essa menina é para as nações. Amém. Né? E eu profetizei a gravidez toda do Noé e da Alice. Eu colocava a mão na barriga todo dia, eu profetizava isso. Meus filhos eles vão influenciar, eles não serão influenciados. Amém. Em nome de Jesus. Então é mais uma confirmação. É mais uma confirmação, exatamente. Amém. Quem me conhece sabe que essas palavras andam comigo. Amém. Filhos, profecia, unção e missão, causas, e é isso. Eu quero que eles vivam o evangelho muito mais, muito além do que eu penso que eu vivi. Amém. Eu queria que você, com todo carinho e todo respeito, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para o Como Maria para daqui a 1 ano a gente assistir. Então, vai ser no aniversário de 2 anos, né? Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem profética para esse próximo ano do Como Maria. Como Maria, eu estou muito feliz de celebrar com vocês 1 milhão de inscritos. Estou muito feliz, eu estou muito alegre de celebrar tantas pessoas que estão vindo marcar, né, esse tempo. Eu estou feliz demais de vocês estarem recebendo pessoas com peso sobre essa nação, com peso profético.
E estou muito alegre por estar celebrando isso com vocês, porque essa mesa aqui está sentando profetas que hoje não tem muito nome, talvez. Mas eu vou celebrar isso daqui a um ano, milhões de inscritos, vidas alcançadas, e enquanto a live vai acontecendo, Raquel, vai aparecer as pessoas assim, eu estou aceitando Jesus, porque era um sonho seu. E Deus vai cumprir isso. O seu sonho é que, enquanto a live aconteça, as pessoas coloquem seus pedidos e falem lá, várias e várias pessoas lá entrando na live dizendo, Deus me alcançou aqui através dessa palavra. Então, como Maria, eu celebro com você esses 2 anos com muitas almas para Jesus e aos pés do Senhor. E eu estou celebrando hoje seus milhões de inscritos em nome de Jesus, porque para a honra e glória do Senhor isso vai prosperar. E nós, como igreja, nós declaramos essa palavra de prosperidade sobre esse podcast em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E se você está assistindo, se você tem algum testemunho para estar contando para a gente do que você já recebeu aqui no Como Maria nesse último ano, a gente quer saber. Então, manda um recado para a gente. A gente está querendo saber o que Deus tem feito, né, com as pessoas em casa. Então, deixa esse recadinho aí para a gente poder estar testificando o que Deus tem feito. Em nome de Jesus. Uau! Irmã, muito obrigada. Te agradeço de coração, que Deus continue te usando, que Deus continue te honrando. Amém. E que você continue sendo esse canal Amém. De bênção, esse canal de profecia, esse canal de que é uma mulher usada, uma mulher Amém. Que transborda Amém. O óleo. Amém. Transborda o azeite do Senhor e que a farinha nunca falte. Amém. Nunca falte. Em nome de Jesus, te agradeço. É uma honra estar aqui. Quando eu falo honra, eu falo perante o Senhor. É uma honra estar aqui. Amém. Obrigada. Obrigada Amém. Mesmo. E eu me sinto lisonjeada. Amém. Vocês são bênção. E o Senhor me presenteou com vocês. Amém. Vocês são um casal. Você e o Alex, que está lá atrás das câmeras. Vocês nos inspiram a servir a Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Como Maria, aos pés de Jesus, é o melhor lugar. Aniversário do Como Maria de 1 ano. Dá seu like, se inscreva e bora comemorar mais 1 ano de Como Maria. Como Maria completa 1 ano e você que está aí do outro lado é responsável por isso também. Há 1 ano atrás, o Senhor colocou em meu coração esse sonho, esse projeto, o Como Maria Channel. E a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer aos nossos pastores, nossa pastora Vanusa, pastor Reginaldo, a nossa igreja Resgate de Bembury e a todos vocês que têm assistido e têm compartilhado o nosso canal. A todos vocês que têm estado conosco a cada semana ouvindo os nossos episódios. Vocês fazem parte dessa história. Queremos agradecer também a cada convidado pelo seu sim, por estarem sempre dispostos e disponíveis para a obra do Senhor servindo na grande comissão. O Como Maria nasceu pequeno, mas já carrega grandes testemunhos. Seguimos com o mesmo propósito de inspirar, edificar e levar pessoas aos pés de Jesus. Obrigada por fazer parte disso. Esse podcast é nosso e é para a glória do Senhor Jesus. Como Maria, aos pés de Jesus é o melhor lugar. Que venham muito mais anos de história, testemunhos e muito mais anos da presença do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Como Maria, Martas e Marias, aos pés de Jesus é o melhor lugar.